TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail, e nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Conta pra gente como está a sua cidade, como está o seu bairro, a sua rua, flagrou alguma situação, manda pra gente, faz uma foto, faz um vídeo e manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu fechado, viu? O dia amanheceu fechado, um friozinho, e a gente vê imagens que foram feitas agora hoje pela manhã, ventava um pouquinho, e ontem, gente, a chuva de ontem alagou vários pontos de Petrópolis. A gente vai ver já, assim, um resumo do que aconteceu no dia de ontem. Por exemplo, Monte Caseiros ficou alagada, é claro, a Coronel Veiga ficou alagada, alguns pontos daqui do centro de Petrópolis, perto da antiga rodoviária do centro, perto ali da Paulo Barbosa, ficou alagado também. Vários pontos da cidade de Petrópolis ficaram alagados devido à forte chuva que atingiu a cidade no dia de ontem. Mas vamos então às notícias para essa sexta-feira, dia 30 de janeiro. O temporal registrado na tarde de ontem causou alagamentos em diferentes pontos de Petrópolis. E você vai ver também que o Comitê Piabanha promove oficina para discutir qualidade das águas dos rios de Petrópolis. Prefeito Ingo Rames discute intervenções na região do Ingá, na Posse, naquela região onde tem muitos desplacamentos de rocha, pois é. E evento de carnaval no Palácio de Cristal amplia debate sobre preservação do patrimônio. E mais, oficinas de graça do governo do estado ensinam mulheres a empreender e gerar renda no carnaval. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque no nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, edição também de fim de semana. Lembrando que você acompanha todas essas e outras notícias nas nossas redes sociais, no nosso site e nas bancas aqui o Correio Petropolitano, na nossa região, apenas R$2. Vamos aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, comandante do batalhão de Bombeiro Militar do Estado do Rio incinera a gratificação da tropa e dos inativos. Só coronéis da ativa terão GRAM. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Temos ainda a manchete da primeira página. Após visitar Bolsonaro, Tarcísio sela destino e reafirma reeleição em São Paulo. Temos ali no nosso texto legenda: a emoção marca fim do curso de novos juízes. E temos muito mais na nossa primeira página, mas nós vamos à página 22 ver o que é destaque por lá. No nosso Petropolitano. Aqui fala que esporte como ferramenta de saúde em Petrópolis. Mas antes, já que a gente estava falando de alagamentos, antes da gente ver o que é destaque na nossa página 22, vamos ver o que foi registrado ontem, porque o temporal forte que atingiu a cidade de Petrópolis, que foi registrado na tarde de ontem, causou alagamentos em vários pontos, em diferentes pontos de Petrópolis. Olha só.
Por volta das 4 horas da tarde desta quinta-feira, trechos da rua Paulo Barbosa, Coronel Veiga, próximo à Patrone, e no entorno da Catedral apresentaram alagamento devido às fortes chuvas registradas em Petrópolis. Devido a isso, a operação de algumas linhas de ônibus ficou comprometida, em especial as que atendiam o Centro Histórico e a rua Coronel Veiga. Por conta do alto risco de ocorrências, as imagens das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis foram disponibilizadas à população. Para acessar, basta entrar no site da Prefeitura. A Defesa Civil também emitiu, às 4h40 da tarde, um alerta via sistema Cell Broadcast Defesa Civil, alerta extremo para risco geológico nas regiões do Independência, São Sebastião e Ciméria. Logo em seguida, às 5 da tarde, o órgão informou que havia aberto os pontos de apoio do Alto Independência, São Sebastião e Ciméria. A Defesa Civil recomenda que a população fique atenta aos sinais de deslizamentos e não enfrente áreas inundadas e alagadas. Em caso de emergência, ligue 199. Para receber alertas, cadastre o seu CEP enviando uma mensagem de texto para número 40199. Também acompanhe as informações atualizadas pelas redes sociais da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis. Ontem, né, teve uma pancada forte de chuva no início da tarde, assim, mas foi super rápida, mas foi uma pancada forte de chuva e ventos, assim, também, que carregou a chuva de lado, foi, assim, um horror. E logo depois choveu bastante, por um tempo um pouco maior, o que causou todos esses alagamentos. Agora, eu te pergunto, Petrópolis está preparada? Não, né? É só você ver a quantidade de alagamentos. Foi uma chuva forte? Foi uma chuva bem forte, como a gente viu aí, teve alerta enviado para todos os celulares, né? Pontos de apoio foram mobilizados e só para a gente reforçar aí, esses pontos de apoio que foram abertos, eles já foram desmobilizados, tá? Então, a Escola Municipal Alto Independência, Escola Municipal Papa João Paulo II e Escola Municipal Rosalina Nicolai, esses pontos de apoio que foram abertos, já foram desmobilizados neste momento. Pois é, e Petrópolis, como a gente está vendo aí, não está ainda preparada. E já que a gente está falando nessa questão de chuva, olha só, mais de 15 anos depois da tragédia de 2011 na região serrana, famílias que perderam suas casas em Petrópolis continuam recebendo o mesmo valor de aluguel social de R$ 500 por parte do governo do estado. O benefício hoje é considerado insuficiente até para os aluguéis mais baratos de Petrópolis. E por parte do município, o último reajuste aconteceu em 2021 e desde então as vítimas recebem R$ 550. Famílias atingidas pela tragédia de 2011 seguem recebendo o mesmo valor de aluguel social há mais de uma década. Sem correção pela inflação, os R$ 500 pagos pelo governo do estado se tornaram insuficientes diante do aumento no custo de vida e do mercado imobiliário em Petrópolis. Pelo município, o último reajuste ocorreu em 2021, elevando o benefício para R$ 550, valor este que permanece congelado desde então. Além disso, existe uma grande diferença entre os benefícios pagos dependendo do ano da tragédia, o que tem gerado um sentimento de injustiça entre as vítimas. Atualmente, Petrópolis convive com pelo menos 3 valores diferentes de aluguel social. Famílias mais antigas recebem R$ 500 ou R$ 550, enquanto as vítimas da tragédia de 2022 passaram a receber R$ 800 do governo do estado, com complemento de R$ 200 da prefeitura, totalizando R$ 1.000 por mês. A líder do movimento Aluguel e Moradia e representante das vítimas das tragédias socioambientais da região serrana, Cláudia Renata, descreve o sentimento das famílias diante dessa situação. Não se acha casa de 400, 500 reais. Nunca que acha mais isso. E outra, é uma humilhação, porque hoje os proprietários dos imóveis não querem alugar casa para quem tem criança pequena, para quem tem idoso, para quem tem deficiente.
sem animais. Então, assim, quer dizer, a pessoa passa por uma humilhação horrível. Um levantamento do Correio Petropolitano mostra que mais de 119 pessoas ainda recebem R$ 500, enquanto mais de 2.000 beneficiários recebem R$ 800, revelando a distorção nos pagamentos. Na Assembleia Legislativa do Rio, projetos de lei propõem tanto a equiparação do benefício para R$ 800 quanto um reajuste maior, com correção anual automática baseada na inflação. Enquanto isso, muitas famílias relatam que precisam completar o valor do aluguel com recursos próprios, voltam a morar em áreas de risco ou até retornam para imóveis interditados. Hoje, viver de aluguel social, principalmente para as famílias das tragédias de 2011, é um sacrifício muito grande. Muitos deles têm que fazer o complemento do aluguel social, né? Por exemplo, as casas hoje é tudo de R$ 1.000, 1.200, quer dizer, eles inteiram R$ 700, ou até mais, se deixar. Em nota, a Prefeitura informou que avalia medidas junto ao Estado para ampliar a política habitacional, mas não apresentou prazos. Já o governo do Estado afirmou que as diferenças nos valores decorrem de decretos emergenciais, decisões judiciais e das ações adotadas após a tragédia de 2022. A gente tem aí feito a nossa parte como movimento social, em cima, cobrando, fiscalizando, falando, porque quem não é visto não é lembrado. Então, todos os dias a gente tem falado sobre o que está acontecendo com as famílias de 2011 até os dias atuais, porque todo ano tem um evento climático, todo ano tem uma família entrando no aluguel social. Vamos voltar então para o nosso jornal impresso, lá na página 22, como eu falava antes de falar sobre os alagamentos causados pela chuva forte de ontem. Esporte como ferramenta de saúde em Petrópolis. Atividade integra ações de incentivo à qualidade de vida. É a reportagem principal da página 22. Aí a gente vai ali para as petropolitanas, fala do LNCC, que recebeu uma comitiva que visitou o supercomputador. Temos também lá na página 23 uma reportagem muito séria, que eu vou ler um trechinho para vocês, porque Justiça discute despejo de imóvel do Liceu Cordolino Ambrósio. Olha só, gente, dívida é superior a R$ 213 mil e obras devem ser finalizadas apenas em setembro. A Justiça do Rio de Janeiro designou uma audiência especial agora para a próxima semana, dia 3 de fevereiro, às 3h45 da tarde, no âmbito da ação de despejo por falta de pagamento movido pela empresa MM Participações e Investimentos contra o município de Petrópolis. A decisão foi proferida pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, e envolve o imóvel onde funciona provisoriamente o Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, no centro da cidade. Paralelamente ao andamento do processo judicial, as obras da sede original da escola, licitadas em 2023, tiveram seu prazo prorrogado por mais um ano, 365 dias, conforme aditivo de prorrogação do contrato de execução de obra, assinado no dia 8 de dezembro do ano passado, segundo consulta ao portal da Transparência. E aí a dívida é de R$ 213 mil, pois é. Na ação, a proprietária do imóvel sustenta que o município deixou de pagar os aluguéis a partir de agosto de 2025, além de encargos contratuais e IPTU, acumulando em uma dívida que ultrapassa R$ 213 mil. O contrato de locação, firmado aí sem garantia, como fiança ou outro seguro, previa aluguel mensal de R$ 31 mil, um pouco mais, né? Um pouco mais ali de R$ 31 mil mensais e vigorava até 31 de dezembro de 2025. Diante da inadimplência, a empresa pediu à Justiça a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel com base na lei do inquilinato, além da cobrança integral dos valores devidos. A gente vem falando isso desde que o Liceu entrou em obra ainda no governo anterior.
E aí o que o governo anterior fez? Alugou um espaço, alugou um prédio ali que faz parte do antigo Colégio São José, na Monte Caseiros, para fazer obras no liceu. E até hoje o liceu está em obras. Vejam o absurdo, o município tem um imóvel próprio, onde sempre funcionou o liceu. No governo anterior, alugou um outro prédio para abrigar os alunos do liceu, enquanto o prédio original passava por obras. E até hoje essa obra não acabou. E agora o município está devendo aluguel desse prédio. Sai do seu bolso, contribuinte, esse aluguel todo mês, R$31 mil, enquanto a obra do liceu fica ali no imbróglio, a coisa não avança. Em vez de fazer obra numa parte e deixa os alunos estudando em outra parte, igual obra de igreja, a igreja não para de funcionar porque em outro setor está em obra. Na nossa casa é assim, a gente não vai para um hotel enquanto a nossa casa está em obra. Mas não, no governo anterior preferiu-se pagar um aluguel de R$31 mil. Isso é um escárnio com a população, porque sai do seu bolso contribuinte. E aí o que diz a prefeitura, a gente tem que falar, né? Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que vem mantendo diálogo com os proprietários do imóvel na busca por soluções para as questões relacionadas ao caso. Será? Será que realmente tem mantido esse diálogo? Porque quando a gente mantém um diálogo com alguém, a pessoa não precisa procurar a justiça, né? Fica aí o questionamento. E sobre as obras do Liceu Municipal, a Secretaria de Educação esclareceu que os serviços seguem em andamento, não diga, com previsão para conclusão para o mês de setembro. Nós estamos no finalzinho de janeiro, né? Apenas em fevereiro. Vamos dar sequência aqui na nossa página Sinditurismo com expectativa alta para 2026. A gente tem falado sobre isso, né? A gente tem vários feriados prolongados nesse ano, o que pode trazer mais visitantes e mais turistas também aqui para a cidade. Lembrando que visitante é aquela pessoa que vem e só passa pela cidade, visita alguns pontos turísticos. O turista é aquele que pernoita na cidade, usa da rede hoteleira ou de pousadas, né? Enfim, de Airbnb, ou seja, ele fica na cidade, ele permanece na cidade. Na nossa página 24, a principal notícia é chuva. E aí a gente complementa porque a gente vê essa foto bem emblemática ali no início da Estrada da Saudade, que a via ficou completamente alagada e interrompeu o trânsito. E só para complementar, em Petrópolis, a Defesa Civil contabilizou 11 ocorrências, tá? Relacionadas ao temporal da tarde de ontem. Entre os chamados atendidos estavam, claro, pontos de alagamento, deslizamentos de terra, rolamentos de rocha, avaliações emergenciais em área de risco e queda de árvores. E o município de Petrópolis permanece, então, em estágio operacional de atenção. E ali na nossa página 25, Nova Friburgo abre chamamento público para Carnaval 2026. Inscrições devem ser realizadas exclusivamente na sede da Secretaria de Turismo, isso lá em Nova Friburgo. Agora a gente vai falar de Bolsa Família aqui em Petrópolis. Já temos essa reportagem, Kai? Sim. Então, o programa Bolsa Família atende cerca de 39 mil famílias na região serrana, incluindo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A cidade imperial daqui de Petrópolis, com a maior população da região, possui mais de 18 mil famílias cadastradas no benefício. Olhem só. Petrópolis, atualmente, conta com uma população de quase 295 mil pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com isso, mais de 47 mil pessoas, distribuídas em aproximadamente 18.600 famílias, estão cadastradas no Bolsa Família.
De acordo com dados do governo federal, janeiro de 2026 registrou o valor médio mensal do Bolsa Família em Petrópolis de R$ 691. No primeiro mês do ano, os beneficiários de Petrópolis receberam quase 13 milhões de reais. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, janeiro registrou um aumento no número de famílias, se comparado a dezembro de 2025, que contabilizou cerca de 18.500. O número representa um crescimento de 134 famílias no primeiro mês do ano de 2026. No entanto, de acordo com a secretária de Assistência Social, Adriana Krascher, é preciso estar atento e atualizar o cadastro único. Pois a cada 2 anos nós precisamos atualizar o cadastro único. E aonde atualizar? Você precisa procurar no CRAS mais próximo da sua residência para fazer a atualização. A responsável pela pasta destacou ainda a importância do cadastro único não só para o Bolsa Família. O cadastro único não está ligado só ao Bolsa Família, está ligado à taxa de inscrição, isenção de taxa de inscrição para concurso, ao BPC e a tarifa social de energia. É importante lembrar que mesmo após a inscrição no cadastro único, a entrada no programa não é automática. Todos os meses, o Bolsa Família realiza um processo automatizado de seleção, identificando as famílias que passarão a receber o benefício. Então, não deixe o seu cadastro ser bloqueado. Vá até o CRAS mais próximo. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Firjan Senai tem mais de 8.000 vagas de graça em cursos de qualificação entre fevereiro e abril. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8.000 quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe.
Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Firjan Senai está com inscrições abertas para 8.880 vagas de graça em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio, todas com início previsto entre fevereiro e abril agora deste ano, a depender de cada turma. As aulas abrangem diferentes formatos e as inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse. As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta, assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. São ao todo 369 turmas que abrangem áreas tecnológicas como alimentação, construção civil, eletrotécnica, energias renováveis, gestão e logística, indústria metalúrgica e mecânica, manutenção industrial, moda e vestuário, tecnologia da informação automotiva, audiovisual e comunicação digital, design e criação, refrigeração e climatização, produção industrial, artes gráficas e marcenaria e imobiliário. A maior parte das turmas é presencial, mas há oportunidades semipresenciais e EAD com 100% online e ao vivo. Na região metropolitana do estado do Rio, são oferecidas cerca de 5.140 vagas distribuídas nas unidades da Firjan Senai. Para participar, os candidatos precisam preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até no máximo um salário mínimo e meio, comprovada por meio de autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma online, seguindo a estratégia EAD. E os candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada já podem conferir o resultado da chamada regular do SISU 2026. A consulta é individual e feita pela internet. Quem não foi selecionado ainda pode disputar uma vaga por meio da lista de espera. Já está disponível para consulta o resultado individual da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2026. O acesso é feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login na plataforma gov.br. Os estudantes selecionados, dentro das vagas oferecidas, deverão realizar a matrícula a partir do dia 2 de fevereiro, seguindo o cronograma e as orientações previstas no edital da Instituição Pública de Ensino Superior. O SISU tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior público, reunindo vagas de universidades e institutos federais de todo o país. Quem não foi selecionado na chamada regular ainda pode participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse começa nesta quinta-feira, dia 29, e vai até a próxima segunda-feira, dia 2, também pelo Portal Único. A convocação da lista de espera será feita diretamente pelas instituições de ensino, respeitando a ordem de classificação. Cada candidato pode optar por apenas uma opção de curso e deve acompanhar os canais oficiais da
instituição escolhida. Esta edição conta com uma novidade, já que puderam se inscrever candidatos que participaram de pelo menos uma das 3 últimas edições do Enem, em 2023, 2024 ou 2025. Com o carnaval se aproximando, mulheres de diferentes idades começaram a transformar criatividade em oportunidade de renda nas oficinas de graça promovidas pela Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, até o dia 12 de fevereiro. E ao todo são 360 vagas, distribuídas aí em 36 turmas. O governo do estado, a partir da Secretaria de Estado da Mulher, aqui no Espaço Mulher Mais Empreendedora, no PPG, vem fomentando essa ferramenta, né, que são as mentorias. Temos a mentoria de carnaval, que é com brinco, onde nós ensinamos a mulher a produzir, a precificar e a também vender esse brinco. É uma mentoria completa, onde essa mulher chega aqui com nada e sai daqui com tudo para poder gerar dinheiro nesse carnaval. O esquenta de carnaval acontece simultaneamente na Casa Mulher Mais Manguinhos e no Espaço Mulher Empreendedora, no Complexo de Serviços do Governo do Estado, no PPG, e combina prática artesanal, noções de precificação e estratégias de divulgação. Serviços que foram de grande utilidade para a Marta Rufo, que é moradora de Laranjeiras e conseguiu criar e desenvolver diversos setores de seu negócio. Eu já estou aqui na sala Mulher Mais do PPG, já vai fazer um ano. Descobri por conta de outro grupo de mulheres, e aí vim conhecer o espaço, me encantei. É uma oportunidade que a Secretaria da Mulher deu para a gente, que ajuda muito, ajuda mesmo. Além do desenvolvimento dos produtos, ela também conseguiu atender a demanda dos diferentes tipos de clientes. Aprendi a ficar mais confiante no inglês. A gente teve dois módulos de inglês que me ajudaram bastante, porque como eu trabalho em feira, tem muito turista. E inglês é universal. Para a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Guiar, responsável pela pasta que administra o espaço, a proposta é oferecer ferramentas concretas para que as participantes consigam aproveitar o potencial econômico do período carnavalesco. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esporte, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em tênis e, é claro, muito futebol. Começamos a nossa edição falando do nosso Brasileirão, que acabou de começar e já teve algumas surpresas. A principal delas, até o momento, foi a derrota do Flamengo para o São Paulo de virada. O rubro-negro saiu na frente do placar com Plata, mas viu Luciano e Danielzinho virarem o jogo para o tricolor paulista. O Flamengo fez um jogo muito ruim, parecia que estava com aquela preguiça que a gente comentou, igual teve no jogo contra o Fluminense. Tava com umas certas jogadas, mas parecia que no segundo tempo, principalmente, o time decaiu muito fisicamente e o São Paulo, mesmo sem mexer, conseguiu se sobressair e o Flamengo perdeu. Exatamente, a gente tem que realmente destacar que essa questão do ritmo de jogo está muito complicada para esse time do Flamengo. De novo, reforça aqui, naquele jogo contra o Vasco, parecia que o Flamengo não ia ter essa situação nessa temporada, porque o time estava muito bem fisicamente, mas o jogo virou completamente e a má fase do Flamengo segue. Antes com o time da base, né, aquele time muito reserva que começou mal a temporada, mas agora não, está se estendendo sim para o time titular, com pelo menos os jogadores profissionais, com muitos dos titulares em campo, e o time não está conseguindo performar. E teve uma derrota que foi assim, muito surpreendente, tanto levando em consideração o elenco dos dois times, voltando de temporada ou não, mas levando em conta também a situação que o São Paulo se encontra no Campeonato Paulista. O time só tinha ganhado um jogo na temporada agora, está correndo o risco de ser rebaixado no Paulistão, e o Flamengo ainda assim deixou esse time sair vencedor, mesmo tendo um jogo de fora de casa, mais complicado. Com todas essas situações, ainda era esperada uma vitória do Flamengo, e não foi o que aconteceu. Exato, São Paulo está em uma situação muito ruim, até politicamente, teve o renúncia do presidente, o presidente afastado. E assim, acaba que pesa dentro de campo, principalmente para a torcida fica com um pé atrás, fica com até receio, medo de claro, que o pior aconteça, o clube ser rebaixado, porque afinal São Paulo nunca foi rebaixado, tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão. E assim, foram 3 pontos muito importantes para um clube que
de acordo com o que a gente está vendo nesse iniciozinho de temporada, não tem tantas expectativas, poderia até lutar para um rebaixamento, mas os jogadores compensaram com muita garra. Exatamente, foi um time jogando com muita vontade e o São Paulo continuando a ser essa pedrinha no sapato do Flamengo, que desde que começou essa fase muito boa do Flamengo lá em 2019, o São Paulo sempre foi esse time que incomodou e segue incomodando. E falando de Flamengo agora, mas parando de falar dessa derrota que foi complicada, a gente tem que comentar de um outro tópico que é muito importante para essa história do Flamengo recente e também, é claro, para todo o futebol brasileiro, principalmente financeiramente, que é a confirmação da contratação do Lucas Paquetá, que está voltando com 28 anos para jogar aqui no Brasil, jogar no Flamengo. Exatamente, e está voltando para o Brasil no auge físico, teve propostas de clubes rivais lá na Inglaterra também, do Chelsea, do Tottenham, ele até falou isso num vídeo que ele publicou nas redes sociais, e ele falou nas redes sociais, inclusive, que pesou o valor sentimental e a felicidade. Afinal, é isso que a gente busca em toda a nossa vida, né? Exatamente, em todas as profissões sempre falam que tem que tentar trabalhar com o que te faz feliz, tananã, e na situação do Paquetá foi justamente isso. Tinha outras propostas com certeza melhores, porque levando em consideração os mercados em que se encontram, mas ele preferiu voltar para casa, né, como ele mesmo disse, que ele quis voltar para o Flamengo, voltar aqui para o Brasil, e é uma grande adição para o nosso futebol brasileiro. É claro, não é um dos principais jogadores que a gente tem no futebol europeu, conforme o Flamengo mesmo já trouxe no passado, o Vasco trouxe o Edmundo, o Flamengo trouxe o Romário, mas ainda assim, levando o nosso momento atual, essa disparidade tão grande que a gente tem do futebol brasileiro para o futebol europeu, é uma contratação de muito peso e é um ótimo nome para esse andamento da temporada para o Flamengo. Nesta quarta-feira também tivemos um duelo de tricolores no Maracanã. E nesse jogo, o Fluminense demonstrou força e venceu o Grêmio também por 2-1. Os gols cariocas foram marcados por Nonato e Lúcio Acosta, que um fez um verdadeiro golaço no lado sulista, o gol foi de Carlos Vinícius. Toledo, a gente tem que destacar aqui uma ótima vitória desse time do Fluminense que está embalando conforme vai passando a temporada. Já ganhou do Flamengo, agora ganhou um outro jogo muito importante contra o Grêmio e está se demonstrando um time mais maduro do que a gente viu na temporada passada. E é claro, esses resultados logo no início do ano são muito positivos. Exatamente, eu destacar essa mesma situação. O Fluminense ia usar esse mesmo adjetivo. O time ficou muito maduro e, é claro, desde que o Zubeldia chegou, virou um time também muito consistente. Teve uma sequência de vitórias ali no Maracanã também, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, conquistou bons resultados, ficou bem no final na classificação do Campeonato Brasileiro e agora está colhendo esses resultados também do futebol, que o Zubeldia melhorou bastante, principalmente comparando a reta final do último trabalho do Renato Gaúcho pelo Fluminense. Exatamente, o trabalho do Renato Gaúcho não era ruim, mas era um pouco inconsistente e agora o Fluminense está encontrando essa consistência. Foi muito bem no final da temporada passada, acabou sendo eliminado para o Vasco na Copa do Brasil, mas o trabalho principalmente no Brasileirão foi muito positivo, inclusive se classificou diretamente para a Copa Libertadores, que é muitíssimo importante para esse desenvolvimento. E a gente, é claro, segue acompanhando essa caminhada do Fluminense, que tem grandes jogadores e pode ter uma grande expectativa de ter ótimos resultados e muitas nesse ano. chances de títulos. Exatamente. E nós ainda não vamos falar de Vasco e Botafogo no campeonato dessas estreias, porque esses dois entram em campo nesta quinta-feira contra Mirassol e Cruzeiro, respectivamente. Mas esses dois clubes têm algumas movimentações bem válidas de serem destacadas no mercado de transferências e também, para deixar vocês inteirados, vamos fazer um pequeno giro pelo restante da rodada do campeonato. Toledo, antes da gente fazer esse pequeno giro pela rodada, da gente falar dos outros resultados aqui dessa primeira rodada do Brasileirão, só vamos falar dessas contratações que o Vasco teve principalmente, que são a contratação do atacante Brenner, né, muito conhecido pelo trabalho que ele fez com o Fernando Diniz lá no São Paulo, e também do Inestrosa, que era um grande alvo de vários times do futebol brasileiro. Exato, o Brenner foi um jogador lançado pelo Fernando Diniz ali em 2020, também em 2021, fez muitos gols pelo São Paulo. O torcedor flamenguista lembra muito dele, principalmente o Hugo Souza também, que lembra, deve ter pesadelos com ele com certeza, né? Exatamente, foi um início ali bombástico, é a maior revelação que o Fernando Diniz tem na carreira, de subir o jogador da base e formar ele no profissional. E por outro lado a gente tem o Inestrosa, que era muito comentado inclusive no Fluminense, que é um time que a gente sabe que está com uma condição financeira melhor que a do Vasco, mas ainda assim preferiu vir para o Vasco. Teve a disputa de vários times, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional, principalmente o Boca Juniors nesse caso,
que estava praticamente fechado com ele, mas o Vasco atravessou a negociação e esse atacante colombiano veio aqui para o time do Vasco e tem tudo para ser uma ótima contratação, assim como o Brenner, que são 2 jogadores que chegam para reforçar bem esse elenco. Exato, eu digo ainda que o Brenner chega para mudar esse patamar do ataque do Vasco, porque era o que estava faltando nesse time. Mas agora vamos para a rodada, para o nosso giro. A gente começa com Vitória, que venceu o Remo, recém-subido da Série B. Exatamente, diria inclusive, Toledo, que o Vitória é um dos times que tem tudo para surpreender nessa temporada. O trabalho que o time fez no ano passado foi muito bom, teve uma reta final ali um pouco mais complicada, mas eu não vejo o Vitória nem como um candidato para rebaixamento. Eu acho que o Vitória pode ficar ali no meio de tabela e ter um campeonato mais seguro. Pode buscar uma Sul-Americana. Aí a gente tem Curitiba, que também subiu, e o Bragantino. E o jogo foi lá no Couto Pereira, em Curitiba, e o Bragantino venceu por 1-0. Eu diria que essa foi uma estreia bem positiva do Curitiba, apesar da derrota, porque desde o início do jogo o time jogou com 1 a menos. Então foi uma situação que ali o jogo foi um pouco condicionado por essa desvantagem numérica, mas o Curitiba jogou até que bem, levando isso em consideração. Exato, e um resultado muito positivo para o Bragantino, que teve a gente tá falando bastante de consistência, foi muito inconsistente durante o ano passado. E a gente teve outra vitória fora de casa, só que agora do time paranaense. O Atlético Paranaense venceu o Internacional no Beira-Rio. Exatamente, foi o primeiro time a subir que não foi derrotado, né? Diferente do Remo e do Curitiba, venceu por 1-0, uma vitória importantíssima desse time do Atlético Paranaense, que tem um elenco muito bem qualificado, e eu acho que assim como Vitória, vai poder brigar por coisas maiores do que contra o rebaixamento. É um time que tem muita estrutura, e falando de estrutura, jogaram também Atlético Mineiro e Palmeiras, que empataram em 2-2. Um jogo muito movimentado, um jogo muito brigado, inclusive. Teve um lance do Vitor Roque também com o Alexander, que é a revelação do Fluminense. Um lance assim que, na minha visão, era para os dois terem até sido expulsos, porque foi bem quente. Foi um lance bem quente. E também a gente teve uma polêmica de arbitragem ali, uma questão de impedimento, que inclusive, diferente do que foi prometido pela CBF, a gente ainda não tem um impedimento semiautomático no Brasileirão. Mas vai chegar nessa edição. Exatamente, chega nessa edição, mas não é desde a primeira rodada. Foi um jogo muito movimentado, marcado por essa polêmica e também uma atuação bem ruim do goleiro Carlos Miguel, que falhou mais de uma vez. Isso aí, a gente teve a vitória de outro time que subiu, que é a Chapecoense, que venceu o Santos por 4-2, um jogo de 6 gols. Exatamente, um jogo de 6 gols, muito movimentado, e que eu acho que todo torcedor, toda pessoa que gosta de futebol, fica feliz vendo a Chapecoense indo bem, levando em consideração tudo que aconteceu, sendo fazem 10 anos daquele trágico acidente. Mas é muito bom a gente ver a Chapecoense performando bem, e também tem destaque aqui pro lindo uniforme da Chapecoense, que inclusive é em homenagem ao Atlético Nacional, e é muito bom a gente ver. E pelo outro lado também desse jogo, a gente tem o Santos, que jogou muito mal. O time do Santos vem muito mal, o Vojvoda não conseguiu se adaptar ainda a esse elenco, e eu acho que, diferente de outros times que eu destaquei, que não brigam para cair, eu acho que o Santos sim briga para não cair nesse ano. Novamente, né? E pra gente finalizar a nossa rodada, os jogos que foram até agora, outro time paulista que perdeu foi o Corinthians, que perdeu pro Bahia de 2-1 em casa. Exatamente, uma derrota muito complicada para esse time do Corinthians, uma derrota de virada, mas um pequeno destaque só, que o jogo foi na Vila Belmiro. Ele não foi na Neoquímica Arena, que realmente é a casa do Corinthians, e a gente sabe que lá a situação é completamente diferente, e lá ficaria muito mais difícil para esse time do Bahia ter esse resultado. E agora a gente troca de esporte e fala de tênis. Luiz Stefani chegou longe na chave de duplas do Australian Open, mas acabou se despedindo do sonho de levar o troféu do Grand Slam para casa na semifinal. Em um jogo disputado nos detalhes, a brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski foram superadas pela sérvia Alexandra Krunic e pela cazaque Ana Danilina por 2-1. E ainda falando de tênis, mas agora na parte de duplas masculinas, a nossa dupla 100% brasileira, formada por Orlando Nunes e também por Rafael Matos, se despediu do Australian Open após ser superada em sets diretos por Horácio Zeballos e Marcel Granollers, que venceram por 2-0. Os brasileiros não conseguiram pressionar os rivais, que dominaram as ações do duelo desta quarta-feira, do início ao fim. Toledo, a gente tem que destacar aqui que, apesar das eliminações, é muito bom a gente ver brasileiros indo tão longe nessa competição. E, gente, com essas informações, nós encerramos mais essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê. Um beijo.
E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E representantes da sociedade civil, técnicos e gestores públicos participaram da última quinta-feira de uma oficina que discutiu a qualidade da água dos rios de Petrópolis. O encontro foi promovido pelo Comitê Piabanha e faz parte de um processo que vai definir metas para o futuro dos rios do alto da bacia hidrográfica do Rio Piabanha. A oficina de diagnóstico foi realizada na manhã desta quinta-feira na Universidade Federal Fluminense, no Polo Quitandinha, em Petrópolis. O encontro reuniu moradores, especialistas e representantes de instituições públicas para discutir a situação atual dos rios da região. O objetivo dessa oficina é consultar a população sobre as informações relacionadas à qualidade das águas superficiais aqui da região de Petrópolis. Um dos objetivos do projeto é, ao final, estabelecer metas de melhoria de qualidade das águas. A oficina faz parte da proposta de enquadramento dos rios do alto da bacia do Rio Piabanha. O processo define metas de qualidade da água de acordo com os usos atuais e futuros, como abastecimento, preservação ambiental e atividades econômicas. O enquadramento dos rios é um instrumento previsto em lei e funciona como um planejamento a longo prazo. A partir desse diagnóstico vai ser possível orientar ações de recuperação e evitar com que a poluição avance. De acordo com o Comitê Piabanha, o enquadramento previsto na legislação federal e estadual ajuda a reduzir custos no combate à poluição, priorizando ações preventivas. As águas são classificadas em categorias que vão da classe especial, de melhor qualidade, até a classe 4, considerada mais crítica. De certa forma,
os cursos hídricos na região urbana, eles sofrem uma depreciação de qualidade. Então, segundo a legislação, eles não estão compatíveis com uma classificação ideal para usos múltiplos, né? A qualidade está um pouco depreciada. Além do rio Piabanha, o processo envolve rios importantes da região, como Quitandinha, Palatino, Itamaraty, Bonfim e Poço do Ferreira. A proposta inclui diagnóstico, definição de metas e um programa de ações para garantir a efetivação das melhorias. A sociedade precisa estar participando disso, ela precisa entender que nem só o que a gente quer dá para fazer. Né? Ao mesmo tempo, ela precisa compreender como é que funciona o sistema. Eu acho que vai ser um exercício muito bacana. Segundo o Comitê Piabanha, novas etapas participativas ainda vão ser realizadas. A expectativa é que as contribuições da sociedade ajudem a construir uma gestão mais justa, transparente e sustentável dos recursos hídricos da região. E o alerta sobre a realização de um evento de carnaval no Palácio de Cristal, em Petrópolis, ganhou novos desdobramentos. Além da preocupação com o impacto das apresentações na estrutura histórica, a equipe da TV Correio da Manhã esteve no local e encontrou sinais de abandono e deteriorização. O fato reacendeu o debate sobre o uso do patrimônio público para eventos de grande porte. Segundo informações divulgadas pela coluna Magna Vita, o secretário municipal de Cultura teria apadrinhado a realização do evento de carnaval no Palácio de Cristal, um dos principais cartões postais da cidade. O espaço, construído no século XIX, é formado basicamente por ferro fundido e vidro, materiais sensíveis a vibrações, som alto e grande circulação de público. É importante lembrar ainda que esse tipo de estrutura exige manutenção constante e cuidados técnicos rigorosos. Esse cenário reforça o questionamento sobre a capacidade do monumento de receber eventos de grande porte sem colocar em risco o patrimônio e a segurança do público. A preocupação aumenta diante dos últimos eventos realizados no local, como o Natal Imperial e a Bauerfest, que levaram milhares de pessoas ao palácio e ao entorno. Além das críticas sobre a realização do evento, a equipe de reportagem esteve no palácio e constatou diversos problemas. Há vidros quebrados e rachados, fiação elétrica exposta, gramado em más condições e danos no piso, que chegou a receber remendos improvisados para cobrir buracos, deixando manchas espalhadas na área. O ex-presidente da Condep e agora vereador Léo França destaca as ações de revitalização que foram realizadas em alguns espaços públicos da cidade no ano de 2022. Inclusive no Palácio de Cristal. Onde nós fizemos um novo piso, fizemos a parte de paisagismo, de iluminação e também de reflorestamento na margem do rio. Hoje, infelizmente, esse espaço está degradado. Está degradado pelo excesso de eventos. A prefeitura agora quer colocar escola de samba dentro do espaço do Palácio de Cristal. Segundo ele, o que se vê agora é o oposto: abandono, desgaste acelerado e falta de manutenção para suportar o uso intenso do local. Palácio de Cristal que precisa ser cuidado com muito carinho, porque ele é muito sensível. É um espaço que foi trazido pela nossa cidade, pelo Conde D. E a gente precisa ter responsabilidade com a nossa história. Ainda de acordo com a coluna Magna Vita e com dados do Portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis, a empresa apontada como responsável pelo evento de carnaval já atuou em outras grandes ações culturais promovidas pelo Poder Público Municipal, como Natal Imperial e edições da Bauerfest, incluindo programações realizadas no próprio Palácio de Cristal. E agora a gente fala sobre um assunto que quem tem passado ali pela Praça da Liberdade em Petrópolis, bem no centro de Petrópolis, tem notado a presença de patrulhas da Polícia Militar e de um trailer fixo também. Sobre isso a gente conversa agora ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na nossa redação. Foi inaugurado esse mês, né, Toledo? Bom dia para você, esse trailer ali da Polícia Militar. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Esse trailer, essa cabine de policiamento foi inaugurada ainda esse mês e, de acordo com a Polícia Militar, ele foi inaugurado após análise de índice de criminalidade ali na região. A localidade recebeu, por conta disso, esse mês, esse policiamento 24 horas através desse trailer. O policiamento vai ser realizado por policiais do regime adicional de serviço, ou seja,
por policiais de folga que se voluntariam para reforçar o serviço na unidade. O trailer foi cedido pelo 7º Comando de Policiamento de Área e vai ficar permanentemente à disposição do 26º Batalhão de Polícia Militar, que atua aqui na região de Petrópolis. Ou seja, esse trailer ele é móvel, ele pode variar de localidade, indo para outras regiões da cidade. A gente vai acompanhar agora um vídeo feito e divulgado nas redes sociais pela corporação, pelo 26º Batalhão. Vamos conferir. E o 26º Batalhão de Polícia Militar traz uma novidade para você. Após análise de dados e consulta à mancha criminal, o comando do 26º Batalhão de Polícia Militar viu a necessidade da instalação de um policiamento 24 horas aqui na Praça da Liberdade. Com policiais do Regime Adicional de Serviço, o RAS, foi possível a implementação deste policiamento. Com todo o apoio do comandante do 7º Comando de Policiamento de Área, Coronel Peixoto, que cedeu um trailer para o 26º Batalhão, que ficará permanentemente aqui na Praça da Liberdade. Este tipo de serviço implementado pela Polícia Militar é para que você, cidadão, ande tranquilamente com os seus familiares, com a sua família, aqui na Praça da Liberdade. Aqui é o seu espaço, é o espaço do cidadão de bem. Conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. Toledo, pelas informações, tomara que essa cabine fique ali por mais tempo para garantir a segurança ali do local. Muito obrigada, bom trabalho para você. E agora a gente vê as dicas de lazer para o fim de semana. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E como de costume, iniciando por Petrópolis, onde o campo do Boa Esperança em Itaipava recebe neste sábado o jogo beneficente Estrela versus Paz. Entre os convocados estão atletas com passagens marcantes pelo futebol, como a dupla Fábio e Rafael, Rafael Carioca, Atirson, Ramires, Leonardo Fortunato e Nelinho. Além disso, completam a lista de convocados Luan, Luiz Fernando, Ricardinho e Gustavo. A ação solidária começa a partir das 9 horas da manhã e a entrada é gratuita mediante a doação de um brinquedo, que será destinado a crianças em situação de vulnerabilidade social. Ainda em Petrópolis, o Sesc Quitandinha está apresentando a oficina Impressões do Redor, que integra a programação da mostra Insurgências Indígenas, Arte, Memória e Resistência. A oficina tem como objetivo explorar as características da flora local e registrá-la em pequenas bases de argila. Além disso, o público tem a oportunidade de visitar a exposição e, com base no que foi visto, poderá observar e colher algumas das plantas do entorno. Com isso, o grupo poderá moldar suas próprias bases e imprimir na argila as folhas e flores que colheu. O evento vai até domingo, das 2h30 da tarde até 5 horas. E para participar, basta chegar e aproveitar. Agora indo para Teresópolis, o concerto do Coro de Câmara de Teresópolis, regido pela maestrina Denise Borborema, abre a temporada 2026 do projeto Música na Matriz, às 3 horas da tarde de domingo. Com repertório erudito e sacro, a apresentação é um ótimo programa para quem aprecia canto coral. O local é a Igreja Matriz de Santa Teresa, no centro da cidade. Enquanto em Três Rios, a Beira Rio será palco de uma programação especial, pensada para toda a família. A programação, oferecida pelo Sesc, inclui bate-papo seguido de oficina prática com atletas da equipe Sesc Rio Botafogo, oficina manual, oficina esportiva, recreação e brinquedos infláveis. A entrada será gratuita, portanto, este domingo será um dia para curtir e aproveitar diversas atividades com diversão e movimento.
E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial apresenta The Best Experience, The Ultimate Iron Maiden Tribute. O projeto tem performances teatrais inspiradas na banda original, diferentes cenários e figurinos, e os integrantes apresentam instrumentos iguais ao de seus mestres, executando com ótima musicalidade um repertório bastante abrangente do Iron Maiden, com 3 guitarristas. O espetáculo acontecerá no sábado, a partir das 8 horas da noite, e os ingressos variam de R$ 60 a R$ 160. E ainda no Teatro Imperial, é a vez da Escola de Magia, um show de mágica inspirado em Harry Potter, onde as crianças se tornam alunas de uma escola de magia e sobem no palco para mostrar suas habilidades. Esse é um show de mágica totalmente interativo, que mistura teatro e mágica, onde o público participa da apresentação. O evento acontecerá no domingo, a partir das 4 horas da tarde, e os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80. Agora falando de cinema, o Cinemax Bauhaus apresenta uma programação que combina títulos familiares, dramas de prestígio e filmes que chegam à temporada com forte presença nas principais premiações do cinema mundial, reunindo opções como Hamnet, Valor Sentimental, O Agente Secreto e Marte Supreme. Ingressos e mais informações podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do local, que fica localizado na Rua Doutor Nelson de Saerpe, ou pelo aplicativo Cinemax. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Tchau, gente. Ótimo fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.